paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, nós estamos fazendo essa gravação para edificar a sua vida, a sua casa e a sua família. Tendo em vista a impossibilidade de estarmos reunidos de forma física, nós estamos fazendo essa gravação. E eu já agradeço a você, meu irmão, que curte a nossa página no Facebook, pela liberdade de entrarmos na sua casa com a mensagem do nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Eu me chamo Pastor Márcio, somos a Igreja do Nazareno Central de São Pedro da Aldeia, que tem como pastor titular Leonardo Jesus. E nós vamos iniciar esse culto, esse momento de adoração, esse momento de oração, e vamos iniciar da melhor forma possível, que é orando ao nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos pela oportunidade de fazermos menção do teu nome, de estarmos juntos e unidos, ainda que pelo meio eletrônico, mas com a certeza, Deus, de que tu está entre nós, que o Senhor ouve a nossa voz, o Senhor ouve o nosso clamor. Nós não estamos aqui para outro motivo que não seja para adorar e engrandecer ao teu nome. Teu é o reino, tua é a glória, hoje e sempre. Amém. Senhor.
Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. O texto que eu gostaria de chamar a sua atenção nessa noite se encontra no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Para muitos esse é o versículo mais conhecido da Bíblia. E ele diz a seguinte coisa: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo bíblico que nós lemos nessa noite, ele parte de um pressuposto que pauta o cristianismo. A nossa religião está alicerçada na seguinte verdade: existe um Deus. O cristianismo parte do pressuposto de que existe Deus. E esse fato, qual seja a existência de Deus, é facilmente comprovado. Primeiro porque a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra e tudo o que nele há. A Bíblia, que foi escrita por dezenas de autores, durante milhares de anos, em diversas regiões do planeta Terra, entretanto, não contém nenhuma contradição no seu texto. Isso por si só já deveria ser motivo suficiente para causar espanto e para causar temor naqueles que se deparam diante de um texto bíblico, julgando que porventura não se trataria de ser uma palavra divinamente inspirada. Um outro fato que de forma muito simples comprova a existência do nosso Deus, o Deus que nós servimos, é a criação. Se nós olharmos para os céus, se nós olharmos para o sol, para a lua, para as estrelas, se nós olharmos para a beleza dos mares, para a natureza, para a perfeição em que os animais foram criados, se nós olharmos para a biologia do corpo humano, nós não conseguimos conceber que tal criação se deu por acaso da natureza. Albert Einstein, um dos maiores cientistas da face da Terra, ele diz a seguinte frase: quanto mais me aprofundo na ciência, mais me aproximo de Deus. Quando nós olhamos para o alinhamento dos planetas e consideramos o fato de que se um planeta estivesse um pouco afastado do Sol, ou um pouco mais próximo do Sol, a vida no planeta Terra seria inimaginável. Isso certamente revela para mim e para você que nós não estamos expostos ao acaso. Nós não somos fruto de uma grande explosão. Nós não somos, muito menos, fruto da evolução de outros animais irracionais. Nós somos frutos, nós somos criatura de um Deus poderoso que criou os céus, a terra, e me criou e te criou a imagem conforme a semelhança dele. Nós temos um Deus. Ter um Deus faz toda a diferença. Acreditar na existência de um Deus nos revela que nós não estamos lançados à própria sorte. A sua vida não está vagando. A sua existência não está nesse planeta Terra de forma aleatória. Deus te criou, Deus te formou, Deus te colocou aonde você está, e Deus tem sustentado a sua vida até aqui e vai sustentar até a volta de Jesus, se assim for da vontade dele, se assim for do seu propósito. A segunda afirmação desse texto bíblico é que esse Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente,
que cria a grandiosidade da natureza, como eu e você conhecemos, esse Deus te ama. Porque Deus amou o mundo. E amou o mundo de tal maneira. Essa frase nos leva a duas reflexões. Primeiro, quanto à extensão desse amor. A Bíblia está dizendo que Deus amou o mundo. E aqui essa frase, essa afirmação não contempla apenas a pluralidade de pessoas do mundo, mas também o nível de maldade dos habitantes desse mundo. Porque um dia, Adão e Eva, no jardim do Éden, desobedeceram a Deus, descumpriram a sua palavra, descumpriram a sua determinação, e a partir daí o pecado entra na vida do ser humano, e a partir da entrada na vida do ser humano, do pecado, nós passamos a arcar e viver todas as consequências da maldade que nós temos visto hoje na nossa vida. Estudos da ONU dizem que hoje no mundo nós temos mais de 800 milhões de pessoas passando fome. Só no Brasil são mais de 60 mil mortes violentas todos os anos. Inveja, egoísmo, maldade, drogas, assassinatos, tudo isso causado e produzido pelo ser humano. Entretanto, esse ser humano é objeto do amor de Deus. Deus amou o mundo. Deus amou a minha vida, amou a sua vida. Deus amou a minha família e Deus ama a sua família. Deus ama os seus filhos. Deus ama o seu esposo. Deus ama a sua esposa. Deus ama os seus parentes. Deus te ama. Isso é glorioso demais. Pensarmos que um Deus tão maravilhoso, tão grandioso, ama a mim e ama a você, por mais pecadores que nós possamos ser. Agora, nós nos encontramos em um problema. Porque esse Deus que ama, que João diz que é amor, também é um Deus justo. Também é um Deus de justiça. E como nós pecamos no jardim do Éden, como o nosso pai Adão transgrediu a vontade de Deus e passa então a viver inimizade com Deus, nós estamos diante da justiça e da ira do nosso Criador. Isso se deve ao seguinte fato. Isso se deve ao fato de que o nosso Criador é poderoso, Ele nos ama com uma profundidade que eu e você não conseguimos mensurar. A palavra de tal maneira nos revela o tanto que esse Deus ama a mim e a você. Talvez a expressão da profundidade desse amor possa ser entendida de forma um pouco mais clara em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, que diz que tudo ama, tudo sofre, tudo espera e tudo suporta. Agora, esse Deus que me ama e que te ama, esse Deus é santo. E não somente santo, esse Deus é triplamente santo. Santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Portanto, como nós pecamos, como nós nos tornamos maus, e estamos diante de um Deus santo, eternamente santo, gloriosamente santo, não existe alternativa para mim e para você que não seja a figura de um Salvador entre a justiça de Deus e o meu e o seu pecado. E o nome desse Salvador é Jesus Cristo de Nazaré. A segunda parte do texto que nós lemos, a primeira diz que Ele é Deus. E diz que Ele amou a mim e amou a você. Mas a segunda parte diz que Ele amou tanto que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A prova de amor que Deus manifestou para mim e para você foi dar o seu Filho unigênito em sacrifício na cruz do Calvário.
Jesus Cristo foi à cruz do Calvário, o seu sangue foi derramado para que hoje eu e você tivéssemos a possibilidade de herdar a vida eterna, de sermos, portanto, salvos, de chegarmos naquele lugar que Apocalipse descreve como não havendo choro, nem dor, nem pranto, nem clamor. Esse foi o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por mim e por você. Nós estávamos todos caminhando para a condenação, mas porque Deus amou o mundo, Ele nos deu o seu Filho unigênito. Talvez essa prova de amor seja pouco compreendida, porque nesse tempo nós estamos muito acostumados com as declarações de amor de forma verbal. Esse culto, essa ministração está sendo transmitida por meio das redes sociais, como eu já disse, por conta de nós estarmos aderindo à recomendação das autoridades públicas no sentido de não haver aglomeração de pessoas. Então, eu estou aqui gravando essa mensagem para que ela entre na sua casa por meio de uma rede social. Mas se você rolar a sua barra do Facebook ou do Instagram, você vai ver milhares de declarações de amor. Talvez centenas de pessoas estejam agora, por meio das redes sociais, declarando o seu amor a um próximo, à esposa, ao marido, mas isso não quer dizer necessariamente que essa pessoa ame. Agora, o amor de Deus por mim e por você foi provado de forma sacrificial. Deus deu o seu melhor, o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que hoje nós tivéssemos boas novas do Evangelho, para que hoje nós pudéssemos ter o direito de entrar pelas portas da vida eterna por meio do sacrifício de Jesus. A verdade é a seguinte, veja só. Deus precisava exercer a sua justiça. Nós éramos devedores da justiça de Deus. E Deus amou a mim e amou a você de tal forma que aplicou a sua justiça no seu próprio Filho. E hoje, eu e você podemos entrar na vida eterna. Agora, por mais glorioso que esse texto seja, ele não deixa de ser um importante alerta para esse tempo, para a nossa sociedade, para mim, para você, para a minha família, para a sua família. E isso se deve ao fato que nós podemos fazer duas interpretações. Nós podemos interpretar esse texto de forma positiva, dizendo que aquele que nele crê alcançará a vida eterna. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. O Filho do Homem veio para resgatar aquele que se havia perdido. Essa é a interpretação positiva do texto. Agora, isso não tira o caráter negativo dessa interpretação, que diz que aquele que não crê, que aquele que não valoriza esse sacrifício, que aquele que não aceita o amor de Deus por meio do seu Filho na cruz do Calvário, aquele que não reconhece, aquele que não tem comunhão, aquele que não se rende aos pés de Jesus Cristo, não alcançará a salvação, não alcançará a vida eterna. Jesus é a única porta, é o único caminho, é a única verdade e é a única vida. Só há salvação em Jesus Cristo. Esse alerta é urgente. E quantos alertas nós temos recebido? Eu tenho ficado impressionado nesses dias, tendo em vista a expansão e a extensão que esse vírus, denominado coronavírus, tem alcançado. O mundo está em pânico. As autoridades têm alertado as pessoas e elas estão em pânico, com medo de um vírus. Os alertas são dados no sentido de trazer à humanidade a consciência de que algo terrível pode acontecer. Agora, a minha curiosidade, o meu espanto, se deve ao fato de que há mais de 2000 anos, esse Deus que amou o mundo de tal maneira tem emitido um alerta para a humanidade,
dizendo que aquele que há de vir virá, dizendo que Jesus Cristo está voltando, dizendo que Jesus Cristo voltará e que todo aquele que nele crê alcançará a vida eterna. Portanto, aquele que rejeitar a mensagem do Evangelho, aquele que rejeitar a mensagem da cruz, aquele que rejeitar a mensagem de santificação ao Senhor, sem a qual ninguém verá a Deus, aquele que rejeitar a maravilhosa proposta de amor feita por esse Deus, infelizmente, será condenado. Então, que você reflita nessa mensagem, que você reflita sobre esse alerta, que nessa noite você pense na sua vida, pense como Deus foi grandioso, foi bondoso e foi amoroso comigo, com você, com a minha família e com a sua família, entregando o seu único filho para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Que você aceite a Jesus, que você entregue a sua vida a Jesus, o nosso único e suficiente Salvador, e tenha a certeza da sua salvação e da sua vida eterna. Eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Pai Santo, nós te damos graça, Deus, pela tua palavra, te agradecemos, Deus, pelo seu amor maior do que aquilo que nossa mente pode produzir, maior do que aquilo que o nosso entendimento consegue processar, um amor, Deus, que entregou o seu filho, o seu único filho, seu filho unigênito, para que nós tivéssemos hoje a oportunidade, Deus, de alcançarmos a salvação. Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entre nos lares nessa noite, que o teu Espírito Santo faça florescer no coração do meu irmão, da minha irmã, daqueles tantos que têm ouvido essa mensagem, e que essa noite seja a noite de decisão. Deus, que o Senhor entre e faça morada. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com a tua vida, com a sua casa e com a sua família, para todo sempre. Amém.